Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o jogo vai ser perto aqui de uma mansão abandonada, um campo espetacular. O jogo agora vai começar. Eu estou equipado aqui com o meu ghillie, folhas de outono e uma mistura também de folhas verdes. E com a minha SSX 303 da Novritsch, é tipo uma pistola MK23 só que com um corpo maior. Eu gosto bastante dela porque ela é silenciosa e tem um bom disparo e com poucos FPS. Fiz cerca de 200 e poucos FPS na medição no Chrony e mesmo assim ela tem um alcance bom, por isso eu gosto muito dela. E depois é muito leve e tem bastante rails para colocar a mira, para colocar a scope cam, que eu utilizo para gravar os disparos, e para outros acessórios. Eu gosto bastante dela, ela é muito porreira. Bem, eu aqui depois de caminhar durante muito tempo até às tropas inimigas, comecei a ser atacado por uma supressora. Os disparos estavam sempre a cair ali perto, graças a Deus como eu estava camuflado. A supressora disparava ali para perto, mas não me acertou, graças a Deus eu estava ali deitado e os disparos iam passando. Entretanto acabaram de fazer supressão e as tropas inimigas começaram a avançar em terreno à minha procura. Mal eu consegui, passado um tempo, levantar-me, fugi então da direção da supressora e fui por outro caminho. Mas eu sabia que as tropas ainda continuavam a avançar à minha procura. Então eu deitei-me onde calhou, foi mesmo assim, deitei-me ali à espera que... Aqui é os barulhos do pessoal lá à minha procura, a disparar, na direção onde eu estava, graças a Deus já tinha saído lá. Este inimigo está à minha procura, eu estou deitado. Ele foi para trás da... Ok, eu aqui apanhei desprevenido. Pensava que ele ia para trás da árvore, mas não. Entretanto vem outro e está a disparar também para os ramos, na esperança que seja eu deitado. Aqui dispararam full, ok. Está aqui uma situação complicada. Eu não tenho muito poder de fogo, embora eu goste muito desta réplica, eu não tenho poder, nem tenho cadência de fogo. São disparos que têm que ser muito certeiros e o menor quantidade possível. Ok, tem aqui então um inimigo, ele escondeu-se atrás da árvore e a partir daí ele vai olhando para as direções todas a ver se vê algum movimento, neste caso eu. Mas eu deixo-me estar quietinho, eu tenho tempo, como sniper tenho que ter muita paciência, não mexer muito. Ok, passado um tempo ele acabou por saiu. Eu não mexi também muito, eu podia ter apontado para ele, mas eu preferi estar quieto. Entretanto passou outro tempo e ele avançou para a direção lá do respawn deles. E eu continuei a observar e a tentar mexer-me assim o menos possível, mas sempre apontando para ele. Embora não posso mexer muito porque o barulho das folhas secas que estão por baixo de mim fazem mesmo muito barulho. E os ramos. Estes disparos, eu fiz 3 disparos, 4, 5. Eu não tenho a certeza se acertei o último. Os outros eu tenho a certeza que falhei. E por incrível que pareça, eles passaram tipo a milímetros. Eu estive a ver frame a frame. Passaram todos os disparos a 1 milímetro, 2, 3 da cabeça dele e do tronco. Tipo, ele estava protegido por um santo qualquer. Mas o último disparo eu não tenho a certeza. Por isso eu não meti cruz, porque como não tenho a certeza não vou meter. Mas penso até que se calhar tenha acertado o último disparo. Daí ele ter depois ido para o respawn e nunca mais aparecido. Entretanto, como eu sou maluco, eu continuei aqui por esta vegetação toda. E como sabem, os adversários não gostam muito de andar no meio destas vegetações. Mas eu, como sou meio maluco, cá me enfio. Porque também é uma maneira de não me conseguirem acertar. Se eu estar aqui no meio desta vegetação toda é muito mais difícil me acertarem. E também saberem onde é que eu estou.
Ora, depois eu encontrei um sítio onde tinha uma área. E pronto, e aqui matei um adversário. E este sítio era mesmo um spot perfeito. Eu fiquei lá deitado e eu via as tropas todas a passar. Todas. O pessoal que tinha morrido. O pessoal que tinha renascido. Veja, este aqui tinha renascido e ia na boa a passear e eu acertei nele. Porque isto aqui era muito longe mesmo do nosso respawn. Eles andavam ali na boa, eles nunca na vida pensavam que ia ter lá alguém. Mas a verdade é que eu consegui chegar lá. E então eu nunca mais saí do sítio porque se eu saísse era morte certa. Então eu fiquei ali a ver o pessoal a passar. Ouvi as conversas, o que é que eles iam fazer. Veja, eles aqui a passar, eu podia tê-los matado, mas eu preferi não ter feito isso, porque se eu disparava eu estava lixado, começavam logo a matar. Então eu preferi estar ali à espera de uma boa ocasião. Entretanto também era bom porque eu ouvia as comunicações deles, eu ouvia eles a falarem, o que é que eles falavam da nossa equipa, para onde eles iam e tudo. Só que o burro do caraças, esqueci-me do rádio nesse dia. Eu podia ter avisado o pessoal da minha equipa, olha, eles vão fazer isto, eles vão fazer aquilo, mas não. Eu, não. Isto aqui era a segunda fase, ia haver um segundo jogo, só que eu estava tão longe, eu já não podia sair dali. Tipo, o primeiro jogo acabou, e eles estavam agora todos a ir para o respawn, para a casa, acho que agora eles iam defender a casa, e estavam no segundo jogo já. Só que eu não podia sair dali e ir para o respawn, era mesmo muito longe. Então eu, como os ouvia a falar, eu fiquei ali à espera, e mal começasse o jogo, eu depois ainda esperava um tempo para lhes dar aquela hipótese. Porque eu também posso atacar, porque eles estão dentro da casa a defender e eu posso atacar na boa, não tem problema nenhum. Eu estava na mata, até ainda tinha que caminhar muito até lá chegar. Entretanto, passado muito tempo do jogo ter começado, porque eu ouvi as comunicações deles ao longe, e eu ouvi a comunicação aqui deste meu colega, este grande amigo meu, que também joga Airsoft. Ele estava ali, pronto, estava ali na boa, coitado, ali no mundo dele. O jogo já tinha começado e ele estava ali na mata, estava ali ao telemóvel a resolver uns problemas, só que eu fui-me meter com ele. Eu gosto de chatear-lhe a cabeça. Ele também me gosta de chatear a mim, então eu fui lá chateá-lo, então aqui a tentar apanhá-lo desprevenido pelas costas. Ele nem estava à espera que eu aparecesse ali. Então eu fui só meter nojo. Ele ali na boa, no telemóvel, acho que estava ali a resolver umas cenas dele. Só que nunca na vida ele pensou que ia aparecer o amigo dele pelas costas. O que é que eu te disse, caraca? Ele tinha-me dito no início do jogo que eu estava sempre a lixá-lo, mas ele também já me lixou. Mas pronto, entretanto eu caminhei muito depois, encontrei aqui um monte de areia, que era uma subida que dava para ver a mansão. E eu achei que aqui seria um bom sítio para eu conseguir ver a mansão e ver o pessoal dentro da mansão a defendê-la, os adversários. Só que também pensei, aqui vai ser um sítio propício, pode ter pessoal da equipa adversária aqui em cima do monte também com a mesma ideia que eu, então se calhar vou-me lixar. Mas já foi naquela deitada, não subi um monte a pé, foi deitada, que era caso tivesse alguém não me via tanto. Então foi nessa esperança. E por acaso tive sorte, porque nessa esperança consegui encontrar um adversário a passar. Se eu tivesse em pé, ele tinha-me visto. Veja, eu ataquei, acertei na réplica dele, ele até se ouviu o barulho. Ele disse para baixo, tipo, para disparar para baixo, não percebi o porquê, eu disparei para baixo. Tipo, se eu disparasse para cima era a cabeça, não era? Ou o peito, mas não, eu disparei tipo para a zona do tronco, acho que não tem mal nenhum. Mas ele ainda se queixou, queria que lhe acertasse para baixo. Não sei se era os tomates que ele estava-se a referir, ou a perna. Estou a brincar. Entretanto, encontrei esta vegetação, meti-me lá no meio, só que estava muito sol a apontar para mim e se eu sair daqui eu lixo-me. Então vou-me tentar manter ainda na vegetação. Achei melhor ideia enfiar-me outra vez aqui e esperar o momento certo.
Entretanto, vi a equipa toda adversária a fazer um contra-ataque. Aqui acertei nele, deu mesmo para ver, até se ouviu. Mas ele não se queixou, ele continuou. Este aqui foi fixe, assumiu o disparo. Agora pronto, o outro eu acertei mesmo, dá mesmo para ver, mas ele continuou. Este aqui falhei, bateu no ramo. O segundo acertou. Ouviu-se outra vez o colete, ok. O primeiro eu falhei, bateu no ramo. Ok. Eles aqui estavam em alvoroço, tipo, epa, estamos a ser atacados, não sei o quê, quem é que anda aí, o caralho. Entretanto, vejo um sniper na minha direção, a caminhar na boa. Não sabia se estava morto ou não, disparei. Falhei. E acertei na mão dele, ou abaixo da mão. Entretanto aqui, pronto, estava um barraco armado. Eles todos, epá, anda aí um gajo, caralho, pá, onde é que ele anda, e não sei o quê. Todos prontos, todos chateados, à minha procura. Entretanto eu aqui estava lixado, porque eu tive que me mexer para mudar de carregador de munições, porque já tinha esvaziado. E eu aqui, se me mexia, estava lixado, opa, mas eu não tinha outra hipótese, tive mesmo que mexer. Então eu tentei mexer o mínimo possível o braço, como vocês podem ver. Só que a bolsa é um bocado difícil de abrir. Mataram-me logo. Mal viram ali o cotovelo a mexer. Viram o cotovelo a mexer, dispararam-me e eu dei-me como morto logo. Entretanto aqui, passado muito tempo, voltei ao respawn. Passado muito tempo, voltei outra vez à ação. Ajudar aqui os meus colegas que estavam a tentar entrar na mansão. Esta janela que está aqui aberta, que tem lá pessoal, não tem? Esta não pode disparar. Ele estava-me a dizer que não se podia disparar lá para dentro. Pessoal. Ok, eu sabia disso. Eu estava a me referir se tinha pessoal lá dentro dessa janela a apontar lá para fora, mas ele não percebeu. E essa smoke? Sai ou não sai? Ele está aqui a refilar porque ele queria que alguém mandasse uma smoke. Se tiveres duas, uma então. Eles querem mandar smokes. Opa, eu acho que é uma tarefa que eu não me vou meter. Entrar pela porta, porque o poder de fogo que eu tenho, não tenho poder de fogo nenhum. É uma situação que não me cabe a mim mesmo. Eu tenho é que tentar arranjar outra solução. Tentei aqui ver, mais ou menos, mas foi muito arriscado isto. Eles podiam me ter acertado na cabeça, eu fui aqui um bocado na biça. Depois, entretanto, dei aqui a volta, ok, aqui pela vegetação. Tentei ver se por o lado direito eu conseguia fazer alguma coisa. Ok, tenho aqui um colega meu. Está aqui na boa, por isso quer dizer que aqui está tudo limpo, porque senão ele não estava assim na boa. Entretanto, passado um tempo, começo a observar o monte e tal, não vejo ninguém. Ok, está-se bem. Sabes que deste lado aqui tem pessoal, aqui do lado direito. Tem. Pelo menos um tem. Era o que estava a disparar para o mato. Senão já tinha entrado por aí. Sabes como é aquela em que posição é que ele está? Se Pá, está ele encostado à quando estava parede. em baixo, ele estava encostado ali àquele canto. Antes depois Não, da encostado entrada. mesmo no escuro. Tem aquele escuro encostado e ele estava encostado. Foda-se. Pá, se fores para o mato, se calhar consegues ver. Yeah. Agora aí vai ser feliz. Viram o colega? Deu-me uma dica top. Às vezes é bom comunicar com os colegas de equipa e trabalhar em equipa é fundamental para nós fazermos boas jogadas. O que é que ele me disse? Ele disse-me tudo aquilo que eu queria saber. Ele disse-me, está ali um inimigo, está no escuro, está lá dentro. Talvez se fores para o mato tens melhor solução. Opa, ele basicamente deu uma dica para o que eu devia fazer e eu segui a dica dele e correu bem. Ele estava-se a referir ali àquele sítio, àquela entrada. Não sei se vocês conseguiram ver. Tem uma entrada e tem um inimigo lá no escuro. Ele disse-me para ir para o mato, que era a melhor solução. E eu, ok, vou fazer isso. Talvez, se seguir o conselho dele, talvez me safe melhor. E foi o que eu fiz. Olha. Aqui houve um estouro do caraças, explodiu uma granada. Vocês ouviram? Bilhete do caraças. Entretanto, muita vegetação mesmo. Eu queria subir aquela porra toda, mas olhem-me só para isto, só galhos. Mas eu como sou avariado da cabeça, bota pelos galhos, fogo. O sniper tem que ir pelos galhos, tem que ir por tudo. Entretanto, depois de subir aqueles galhos todos, eu consegui ir para aqui, consegui ver a mansão. E depois eu topei uma cena. Estava um adversário,
um inimigo, ali ao fundo, em cima do monte, via-se a abraçadeira amarela, ok, top. Quando eu começar a ver que eles estão a atacar a mansão, eu vou subir pelas costas e vou limpá-los todos. Foi a minha ideia, ok. Comecei a subir o monte, devagarinho. Aqui houve os disparos, eles começaram a atacar forte e feio para a casa. E foi aqui que eu comecei a entrar. Eu, ok, é aqui. Eles estão muito atentos ali à mansão, eu vou pelas costas. Ok. Encontrei aqui a árvore, encontrei os adversários, encostei-me à árvore. Matei um. O que disse atrás, eu matei, mas ele nada. Continuei a disparar para outros. Voltei outra vez ao mesmo. Ó, bem, um dispara certo. Ouviu-se o barulho de colete, viram? E os outros disparos eu nem meti cruz. Mas se calhar eu também acertei. Este aqui deu-se como morto. Ok, já são dois. Voltei outra vez àquele que não... Ouviram? Já te matei 2 vezes. 2 vezes que te matei. E apareceu-me Esquece. um inimigo 2 pelas vezes. costas e matou-me. Basicamente, estragaram-me um bocado a jogada. Tipo, não era... Não, opa, pronto. Às vezes o pessoal não sente, ok. Mas é naquela. Estragam uma jogada, sem necessidade. Eu tinha chegado ali, tinha feito aquilo. E tive que disparar 2 vezes para o mesmo gajo. Ou 3, ou 4, ou 5. Até ele se dar como morto e ele não se deu. Por acaso os colegas de equipa foram fixos e chamaram-no a atenção. Mas pronto. Entretanto depois o outro ouviu aquela gritaria toda e rendeu-me pelas costas. Pronto, isto aqui é outra situação. Depois de eu ter voltado à casa, que era o nosso respawn e não sei o quê. Voltámos outra vez à ação. Comecei a espreitar. Vi um gajo lá no meio da floresta. Disparei. Penso ter acertado, mas não meti cruz porque não dá para ver. Aqui estive a ver os frames, acertei, ele não se deu como morto. Acertei, aqui dá mesmo para ver que acertei e o gajo, nada, continua a correr. Ok, está certo. Faz parte. Vale a pena. Chatear-me. Eu só meto cruz quando tenho a certeza. Aqui, prontos. 3 disparos, não havia necessidade de ter disparado 3 vezes para a coisa, mas eu queria era disparar para o de vermelho e os disparos, prontos, com a pontaria fraca comecei a acertar outra vez no que já tinha morto. Não sei se acertei no vermelho ou não meti cruz porque estou na dúvida, mas fica o benefício da dúvida. E então eu avancei, esperei outra vez pelo de vermelho. Pronto, aqui matou, sim senhor. É certo que acertei. Ele deu-se como morto. Aqui estava a disparar lá para o fundo, que eles vinham do respawn. O que é que acontece? Eu queria disparar para aquele preto e este aqui que estava a ir, que eu tinha matado, ele estava a ir para o respawn e coitado, levou com o disparo. A minha intenção era acertar no de preto, só que o outro a ir para o respawn meteu-se à frente e levou com o disparo. Aqui são disparos, prontos, passaram ao lado também, a milímetros. Entretanto eu vi que eles estavam a ir por ali, então o que é que eu fiz? Subi as escadas e esperei que eles passassem ali naquela direção. Sou da vossa equipa. Aqui os meus colegas de equipa que estavam dentro da casa quase que me matavam. Quase que me acertavam. Olha, pronto, apareceu ali um adversário ali ao fundo. Ouviu-se até o barulho, viram? Caraças. Foi na réplica. Ele aqui, pronto, ele podia ter pousado a réplica e usava a sidearm. Eu nem vi se ele tinha sidearm ou não. Mas acho que foi na réplica. Ele nem era necessário ele se ter dado como morto. Que eu acertei, acho que foi na coronha da réplica dele. Prontos. Eu aqui esperei e tal. Não se passava nada. Achei também, ok, se calhar melhor ir para dentro da casa porque aqui está muito exposto.
casa. O que é que acontece? Dentro da casa estava uma barulheira, eu só ouvia vozes, ouvia disparos, eu não sei o que é que se estava a passar. Eu na minha cabeça eu pensei, o pessoal que está dentro da casa, que é da minha equipa... Cuidado, pessoal, vão entrar aqui por baixo. Eu aqui fiz a maior bosta de sempre. Eu estava a avisar o pessoal da minha equipa que estavam a chegar adversários e tal. O problema que eu não sabia é que eram os adversários que já estavam a ocupar a casa. Eu era o único toino que estava lá dentro. Então basicamente o que é que eu fiz? Eu dei a minha posição aos adversários. Tipo, eu não sei como eles conseguiram entrar na casa, limparam o pessoal todo da minha equipa. Eu fiquei ali tipo toino, ali sozinho, e ainda dei a informação: ei pessoal, cuidado que os inimigos andam aí, não sei o quê. Burro do caraças estava era a falar com os adversários. Pronto, eles aqui estão dentro da casa, estão a limpar tudo, entraram a hate, mataram o pessoal todo. Eu uso o termo matar, porque não é matar, ninguém morre aqui, mas eu uso o termo matar, tipo, é simulação isto. Isto é um jogo de Airsoft, ninguém morre. Diga acerto, pronto, posso dizer acerto, mas eu normalmente digo matar. Isto é como se fosse uma simulação. Ora, ok. Eu aqui sei. Depois eu começo a desconfiar e começo a topar. Ok, a minha equipa foi de bela. Eu ouço aqui vozes do pessoal da equipa adversária que eu... Pronto, nós já somos todos amigos, nós reconhecemos-nos uns aos outros. E eu aqui comecei a ver que a voz era da equipa adversária. Alguma das vozes. Ok, eles estão a dizer limpo, limpo. Quer dizer, ok, é a equipa adversária. Aqui eu tenho a prova definitiva que era a equipa adversária. Eu aqui estava lixado. Eu para um CQB não tenho poder de fogo nenhum com esta réplica. Eu aqui estava completamente lixado. Esta réplica é mais para longas distâncias, é mais para estar no mato. Não para assim tão perto. Prontos. Dispararam, falharam, mas agora já sabem que eu estou cá dentro. Eu tentei disparar ali para a porta, mas eu estou lixado. Completamente lixado. Eles aqui disseram, vamos utilizar a granada, não sei o que, vão atirar. Eu, ok. Ou é bluff ou vão mesmo atirar a granada. Então se calhar mais vale eu morrer de vez e sair fora e começar a disparar. Prontos, aqui mataram. Boa, já estou. E prontos, terminou assim o jogo. Foi um joguito agradável. Foi um joguito para aí 3 horas de manhã. Mas em 3 horas já deu para fazer aquelas cenas todas. Isto aqui foi uma brincadeira. E há ali um colega meu com QR Code. O jogo já tinha acabado, só que eu quis acertar o QR Code. E aqui é outro momento engraçado que houve no jogo. Infelizmente a minha GoPro já tinha acabado a bateria. Mas eu com a Scopecam gravei isto. Que é basicamente, isto era um adversário, da equipa adversária. E ele estava mesmo a caminhar à minha beira e não me viu. Ele ficou mesmo parado à minha beira. E eu comecei-me a rir para ele, ele depois é que olhou para mim. Devia ter apanhado a cara dele. Ele depois é que tipo que eu estava ali deitado e riu-se também. Prontos pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem uma forçazinha. Muito obrigado e até uma próxima.